Shalom, 27 de junho de 2025, nosso provérbio de hoje, capítulo 27, versículo 2. E nós daremos uma passeadazinha no 27, 21, na parte C, e depois no capítulo 29, versículo 5, porque o assunto tem a ver com louvor, tem a ver com elogio, então nós vamos dar aquela passeadazinha nos outros dois. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Novamente, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Bem, nós estamos diante de um desejo, e o verbo aí, seja o que te louve, está no modo subjuntivo, aquele modo que não é o modo das certezas, como o indicativo. O indicativo é certeza, eu fui, eu sou, eu serei, eu seria. Tudo na certeza. Só que o subjuntivo é o modo da suposição. Assim, quem sabe se, ou o modo do desejo. E aqui o Espírito Santo trouxe como um desejo, que seja o outro que te louve. Então aqui está admitindo um desejo para que haja o louvor a uma pessoa. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa que pintou aquele quadro bonito que está ali na parede. Então eu conheço a pessoa que pintou. Aí a Bíblia diz assim, olha, você pela obra feita deve ser louvado. Só que este louvor não deve sair da sua própria boca. Esse louvor deve sair de outra pessoa, que aqui no caso o escritor usou a palavra estrangeiro, quer dizer uma outra pessoa. Aí ele diz, não a tua boca, não os teus lábios, ou seja, você não deve se autoelogiar, porém, o elogio deve acontecer, o louvor deve acontecer, sim. Eu vou logo no 29:5 para uma palavra, para uma ação, para um comportamento que às vezes é confundido com o louvor, com o elogio. No 29:5, a palavra diz, o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Então já estamos vendo que a lisonja não deve ser nada agradável, nada benéfico, nada sadio, porque o Senhor diz que a lisonja é uma arapuca, é uma rede armada aos passos da pessoa que foi lisonjeada. Agora, qual é o significado de lisonja, que não é elogio, que não é louvor? Lisonja é bajulação. E a bajulação tem a ver com um desejo, na verdade, não de elogiar o outro, mas de auferir algum benefício com isso que eu falei para ele, para ela, a pessoa. Então, conhecendo o pintor do quadro, e aí estou interessado que esse pintor me pague um almoço, então eu aí vou bajular dizendo que quadro lindo, que maravilha que você fez, mas o objetivo, o coração não está nesse elogio. O coração está em, quando o pintor ouvir que eu disse que ele é bom, ele então vai me dar o que eu desejo. Isso é bajulação, não é elogio. Então não vamos nos esquecer que o Espírito Santo deseja que sejamos elogiados sim, que sejamos louvados sim, em reconhecimento às coisas boas que nós estivermos fazendo. Agora,
ele diz, não seja você, que não seja você que saia dizendo, então, eu, Ivone, pintei o quadro, o Espírito Santo diz, não saia dizendo, gente, olha que quadro maravilhoso que eu fiz. Não. Deixe que outra pessoa reconheça, principalmente publicamente, e diga. Agora, vamos pensar. Certamente você ou já ouviu ou até já disse diante de um elogio, você já disse assim, são seus olhos, bondade sua. Ora, no momento em que você diz a mim, pintora, Ivone, que quadro, que obra bonita que você fez. Aí eu digo assim, são seus olhos? Eu estou dizendo, seus olhos são tão bondosos que mesmo diante da porcaria da minha pintura, você ainda encontra motivo para me elogiar. São seus olhos. Não é a minha obra que é digna de elogio. São os seus olhos que são bondosos demais. Ou outras pessoas já dizem claramente com a palavra bondade. A bondade sua, quer dizer, meu quadro não é elogiável não, mas você é tão bondoso que aí você elogia. Queridos, e aí nós estamos diante de um problema psicológico. Não é um problema grave, mas isso tem a ver com uma questão tanto da minha autoestima, quanto do meu próprio reconhecimento do meu valor. Então vamos para o que Deus deseja. Deus deseja que outro me elogie no quadro que eu fiz, que não seja a minha boca, mas que seja o outro que me elogie. Agora vamos perguntar, diante do elogio que Deus deseja que você me faça como pintora do quadro, se eu não tiver dentro de mim a conceituação correta de que eu sim fiz um bom quadro, como eu admitirei que o seu elogio é autêntico, é verdadeiro? Não tem como. Ou seja, o elogio que deve acontecer, que Deus deseja que você me faça, porque eu pintei o quadro, este elogio legítimo que deve acontecer, volto a dizer, ele só vai encontrar validação em mim se eu mesma já souber que o meu quadro é bonito, é bem feito. Ou seja, eu não devo me autoelogiar, e volto a dizer, principalmente em público, mas eu devo já ter dentro de mim o meu autoelogio, eu já devo ter dentro de mim o reconhecimento de que a minha obra é boa sim. E aí, quando de fora, quando de você vier o elogio reconhecendo que o meu quadro está bem feito, eu vou dizer sadiamente, autenticamente, muito obrigada. Alguns cristãos pensam que dizer muito obrigada é descartar Deus da situação e aí diante de um elogio, não dizendo, são seus olhos, é bondade sua. Esse cristão, ao ouvir, seu quadro está bonito, aí ele diz assim, é Deus, foi Deus que fez. E não foi Deus que fez, foi a minha mão que pintou o quadro. E aí nós já vamos entrar num outro assunto que é sobre glória. E eu não vou citar, ou pelo menos ler os textos sobre isso, mas eu vou dizer, e você sabe, os textos que eu vou usar são conhecidos. Houve um dia em que Herodes falou, e do jeito que ele falou, as pessoas que o viram, os súditos dele, disseram, voz de um Deus. E aí a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, e a Bíblia diz que ele foi morto, Deus o matou, comido por bichos. Por que Deus fez isso? Porque ele ficou no lugar de Deus. As pessoas reconheceram que o modo como ele falou parecia um Deus falando, e ele disse, muito obrigada. Ao invés dele dizer, o que ele deveria ter dito é, não gente, não é Deus não, sou eu, Herodes falando. Ou, se vocês acham que é a voz de Deus, então glorificado seja Deus. Mas veja, o Salmo 8 nos diz que Deus deu ao ser humano criado duas coroas.
Deus fez o ser humano e de glória e de honra tu o coroaste. Então, fizeste o homem e de glória e de honra tu o coroaste. Quer dizer, nós temos duas coroas, uma coroa de glória e uma coroa de honra. Vamos pensar agora só na glória, porque nós estamos falando disso. Glorificar o outro, louvar o outro, elogiar o outro. Deus me deu, a mim, ser humano, criado à imagem e semelhança dele, ele me deu uma coroa de glória, eu tenho glória. A minha glória humana é minha. Aí a Bíblia diz, Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória que Herodes recebeu para ele era a glória de Deus. Aí a Bíblia diz, Deus não dá a glória dele para ninguém. Mas acontece que esse Deus que não dá a glória dele a ninguém, deu a mim uma glória. E de glória tu me coroaste ao me fazer. Então eu tenho só que saber que eu tenho a minha glória e que Deus tem a glória dele. E que eu vou dizer muito obrigada pela glória que você reconhece em mim, pelo elogio que você me faz. Mas eu posso até acrescentar mais, já que nós entendemos que tudo que nós temos e somos vem de Deus. Então, como deverá ser a minha postura diante do elogio e diante do louvor? Muito obrigada porque você reconheceu que eu pintei um bom quadro, um belíssimo quadro, e glória ao Senhor, porque Ele que me deu a inteligência, o gosto pela pintura. Então, para quem não quer correr o risco de roubar a glória de Deus, receba o elogio, aceite o elogio, diga o seu muito obrigada para o outro e diga, e o Senhor seja louvado porque Ele me deu tudo isso. Agora, o outro versículo que está ainda no capítulo 27, o versículo 21 diz assim, como o crisol prova a prata e o forno, o fogo, né, prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Vou dizer de novo, porque agora o texto está falando não da suposição de que alguém deve me elogiar. O texto agora está falando de quando eu recebo elogio, eu estou diante de algo sério, inclusive. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim, o homem, o ser humano, o pintor do quadro, é provado pelos louvores que recebe. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus deseja que você me elogie quando você olha o quadro que eu pintei. E, com naturalidade, eu devo reconhecer que você não está mentindo para dizer, é bondade sua, são seus olhos. Não, você não está mentindo. Você gostou do quadro, me elogiou. E eu, com a minha saúde mental, vou dizer muito obrigada. E posso completar, Deus seja louvado porque Ele me deu a habilidade, o gosto para pintar. Então, em meio a isso que Deus deseja que aconteça, que você me elogie, Ele diz agora, Ivone, na hora que você está sendo elogiada pelo quadro que você pintou, você está no fogo. Você está sendo provada por este louvor que você recebe. Bem, e prova, queridos, prova é coisa de professor. Todo professor ama prova. Por que professor gosta tanto de prova e nos expõe a provas e outra prova e outra prova, e ainda tem prova relâmpago? Porque o grande objetivo de todo professor é me alçar, seja para o próximo semestre, seja me alçar para o ano seguinte, seja me alçar para o próximo curso. Então, é porque eu estou diante de uma prova, diante de um teste, que eu teria a possibilidade de caminhar para frente, de subir, de ser alavancado. Então, prova é coisa muito boa, uma vez que a prova me leva para frente. Agora, por outro lado, a prova mostra se eu estudei. A prova mostra se eu sou um aluno relapso. A prova vai mostrar ao professor se aquilo que em sala de aula eu disse, eu entendi, professor, se na hora de eu comprovar se de fato eu entendi e eu aprendi. Aliás, são dois movimentos diferentes no nosso cérebro.
Uma coisa é entender o assunto, outra coisa é aprender o assunto. Entender, eu compreendo quando você me explica. E eu demonstro se aprendi quando agora sozinha eu provo que eu sei fazer. Então o Senhor diz, elogie o outro que pintou o quadro agora. Ei, você que está sendo elogiado, você está no teste, você está na prova. E o que é então que eu poderei demonstrar nessa prova? Bem, em primeiro lugar, para mim como psicóloga, a nível psíquico, eu vou provar como que eu estou no meu amor próprio, na minha autoestima, como que eu estou em relação a avaliar corretamente os meus valores, porque eu tenho que saber no que eu sou muito bom, naquilo que eu sou ruim, para, na parte ruim, eu tentar me aprimorar, eu fazer mais cursos, eu fazer mais testes, mais exercícios, né? Então, eu saber onde eu estou bem, onde eu valho, é importante. Agora, o Senhor diz, além de você demonstrar, o Senhor diz, quer dizer, nós raciocinando agora, que tipo de demonstração nessa prova eu estarei dando? Uma é como eu estou a nível de amor próprio. Se você me diz, Ivone, estão vendo o passarinhozinho que está chegando ali, olha lá para cima, é lindinho, a minha, o que, esquerda, autoestima. Se você diz muito, são seus olhos, é bondade sua, ei Ivone, seus óculos estão bonitos, mas é tão velho, ou seja, se você está sempre descaracterizando o elogio, opa, tem que dar uma olhada no amor próprio, porque será que tudo que é daqui, seja os meus óculos, seja o quadro que eu fiz, não é elogiável, não é passível de reconhecimento. Preciso dar uma olhadinha nisso para aumentar o meu amor próprio. E a outra coisa aí vai muito a ver com questões espirituais, né, do orgulho, da vaidade. Assim, você elogia o meu quadro e eu penso, eu sou a melhor pintora da parada. Claro que aí vai estar demonstrando não uma saúde mental, mas um orgulho, um envaidecimento, uma soberba, né? Se eu recebo elogio e eu, embora não verbalize, mas eu pense, claro, fui eu que fiz, eu sou a melhor pintora, então, neste caso, eu estou passando com nota baixa na prova, né? Mas, queridos, vamos lá no resumo. Deus deseja que nós elogiemos o outro. Deus deseja que o autor da ação não se autoelogie. Porém, é óbvio que Deus deseja que nós tenhamos a medida correta de quem sou eu. Eu não registrei o versículo, mas estou lembrando agora que Filipenses diz algo mais ou menos assim. Não tenha de si maior valor do que tem. Desculpem, lembrei agora. Não pense de si mesmo mais do que deve. O Espírito Santo me lembrou o versículo apropriado, para nós garantirmos que Deus deseja que nós recebamos sim um elogio. Não pense de si mesmo mais do que você deve. Olha, então Deus está dizendo que eu devo pensar de mim a medida correta. Eu só não devo ir além. Muito obrigado, porque eu pintei, graças a Deus, eu fiz um quadro bonito, as pessoas têm elogiado, eu concordo, tá bonito, mas o Senhor diz, mas na medida certa, não pense de você que você é a melhor pintora do planeta, não exagere também, ponto. Agora eu gostaria de falar especificamente para as figuras de autoridade, pais, quem normalmente cerca crianças e adolescentes. Queridos, crianças e adolescentes precisam demais de elogio. É uma maneira de nós estarmos fortalecendo o ego dessas pessoas. O ego é muito fortalecido, seja pelo fator do amor demonstrado, da aceitação demonstrada, seja através de claras verbalizações, que pode ser, dizer verbalização, mas eu vou retificar para dizer que além do verbo, da verbalização, eu posso elogiar dizendo assim, com esse dedinho aqui para cima,
o adolescente ou a criança está recebendo uma dose de reconhecimento e o ego dessa pessoa é fortalecido. É muito bom que digamos, nós temos durante o dia muitas coisas que nós podemos nos utilizarmos delas para elogiar pessoas. Eu me lembro de uma família, eu estava na casa e a mãe não estava, e as duas adolescentes que diziam que a mãe só reclamava. Então elas disseram, a nossa mãe reclama, porque quando ela chega em casa, os pratos ainda não foram lavados. E a entrada no apartamento, quando entrava, a primeira coisa que era vista era a cozinha. Depois tinha um pequeno corredor e se via a sala. Então, quando a mãe entrava, ela olhava e a pia estava suja. E ela já entrava reclamando, claro. Nesse dia, essa adolescente disseram, Ivone, nós vamos lavar tudo, nós vamos arrumar a sala, você vai ver como vai ser a atitude da nossa mãe. E aí, elas arrumaram a pia, eu estava lá sentada com elas de camarote para assistir a cena da mãe. A mãe passa, então vê a pia limpa e ela vai encontrar a sala arrumada com plantas, estava arrumada. E quando ela encontrou as garotas, ela disse assim, eu ouvi, lavou os pratos, mas a pia ficou molhada. Queridos, essas adolescentes me olharam com a cara de se eu não disse que não adianta fazer porque ela não nos elogia. Ou seja, e eu me utilizo de ações como essas para dizer que nós, seres humanos, podemos ser tais quais urubu ou beija-flor, ou qualquer passarinho. Mas vamos para o beija-flor, que o nome dele está dizendo que ele vai de flor em flor. Se os dois, beija-flor e urubu, estiverem no mesmo metro quadrado e ali tiver uma flor e um cadáver, certamente o urubu não se dirigirá à flor. Ele se dirigirá ao elemento que mais o atrai, que é carniça, que é coisa putrefata, e ele vai para lá. Enquanto isso, o beija-flor pode sobrevoar a carcaça lá e ele vai exatamente para onde há flores. E há pessoas assim, que só se dirigem ao negativo, ao ruim, ao mal feito, e há outras pessoas que só se dirigem ao bem feito, bonito, cheiroso e agradável como uma flor. Agora vamos lá, nós não somos pássaros. E figuras de autoridade estão criando pessoas para desenvolver, inclusive desenvolver o seu caráter. Então nós não vamos dizer que pai e mãe não devem olhar carcaça, deve sim. Eu digo, pai e mãe não devem só olhar carcaça. Aquela mãe não deveria ter olhado apenas a pia molhada. Então aquela mãe poderia muito bem, no uso da sua responsabilidade de correção, ela deveria ter dito, muito bem, queridas, hoje eu cheguei, que bom que não tem mais pratos na pia, graças a Deus, tal, elogiar, levantado o moral daquelas meninas. Depois ela dizia, agora, amanhã, conclua o trabalhinho enxugando a pia, porque aí vocês vão tirar nota 10, vocês tiraram 8 porque lavaram, mas não tiraram 10 porque deixaram a pia molhada. Então, elogios, estou falando agora, elogio que figuras de autoridade devem usar bastante para auxiliarem a fortalecer o ego de crianças e adolescentes. Saindo de crianças e adolescentes, agora nós adultos. Queridos, nós também precisamos ser elogiados. Aliás, o provérbio está falando bem claramente para adultos. Então, querido, seu marido, aquele turrão chato, antipático, às vezes em palestra as mulheres dizem, a senhora não sabe o pedaço de cavalo que eu tenho em casa. E eu brinco e digo, mas por que você pegou um pedaço de cavalo para você casar? Por que você escolheu um pedaço de cavalo? Agora, já que a senhora escolheu um pedaço de cavalo, o pedaço de cavalo também tem coisa boa. Do outro lado também, minha mulher é uma falastrona e tal, tem defeito? Tem, sim, eu e você temos defeitos. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar principalmente e primeiro as flores das pessoas, algumas mulheres que eu acompanho em palestras, quando elas vêm reclamar e tal, eu digo, você gostaria de se separar do seu marido? E aí pioro logo a coisa.
separar hoje? Não, 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 não. Bem, se a senhora não quer se separar dele, significa que ele tem coisas boas, ele tem flores, ele tem odores agradáveis. Então a senhora vai se trabalhar para ver os odores agradáveis do seu marido e elogiar. Precisamos ser elogiados. Elogie seu marido. Ah, mas ele é um turrão, ele é isso, ele é aquilo. Bem, digamos que ele seja alguém que paga as contas da família pontualmente. Olha que flor maravilhosa, cheirosa. Então você vai dizer, querido, ai que prazer que as nossas contas estão em dias. Queridos, vamos pesquisar, se difícil for, se não tiver as claras, vamos pesquisar quais são as coisas boas que essas pessoas têm para elogiá-las. Agora, nós não somos cegos, nem burros, nem idiotas para não vermos que esta pessoa que tem uma coisa boa tem a coisa ruim. E nós deveremos falar a coisa ruim. E agora a Bíblia diz que quando nós formos falar a verdade, nós deveremos falar a verdade em amor. E isso é um exercício, fica para outro dia, porque eu já estou vendo que eu estou já há 26 minutos. Queridos, vamos elogiar o outro, vamos sim. Eu não devo me autoelogiar, mas eu devo receber o elogio que você faz a mim. Preciso. Já digo aqui, eu não gosto de uma música que o compositor disse assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu digo, eu preciso. Por favor, me reconheça, porque eu preciso. Eu credibilizo como psicóloga o reconhecimento. E, muito bem, amanhã nós nos vemos no Provérbio 28. Graça e paz.